Então, boa tarde, pessoal. Nós iremos falar um pouco sobre a depressão, que é uma doença que tem acometido muitas pessoas, sobretudo devido a todo um contexto social que acaba favorecendo esse quadro para as pessoas. Nós vivemos um contexto da nossa sociedade que favorece bastante essas características. Então nós vamos falar um pouquinho o que é a depressão do ponto de vista biológico. Para falar de depressão, nós precisamos entender rapidamente o que é uma sinapse. Então a sinapse, de uma forma simplificada, é a comunicação entre os neurônios. Tá? Então é o momento em que o impulso nervoso passa do terminal do axônio de um neurônio para o dendrito do próximo neurônio. Tá? Então o ponto em que o impulso nervoso passa do terminal do axônio para o dendrito, do terminal do axônio para o dendrito. Tá? Então é o ponto de comunicação entre os neurônios. Tá? E para que o impulso nervoso possa passar de um neurônio para outro, ele necessita de um mediador químico chamado neurotransmissor. Tá? Que na próxima tela nós temos aqui um conceito do que é o neurotransmissor. Então, o neurotransmissor são substâncias sintetizadas pelos neurônios que promovem a passagem do impulso nervoso de um neurônio para outro. Ou eu posso também ter uma sinapse entre um neurônio e uma célula muscular, um neurônio e uma célula de uma glândula. Tá? Não necessariamente uma sinapse envolva dois neurônios. Tá? Mas de qualquer forma, o neurotransmissor é a substância que vai promover, vai mediar a passagem do impulso nervoso de um neurônio para outra célula. Tá? Então ele é um mediador químico, ou chamado neurotransmissor. Dentre esses neurotransmissores, nós temos um chamado serotonina. Tá? Serotonina. Que na próxima tela nós vamos ver algumas funções dela. Então veja, a serotonina ela é um neurotransmissor derivado de um aminoácido chamado triptofano. Certo? Então, quando nós ingerimos alimentos ricos em triptofano, nesse aminoácido, nós estamos fornecendo matéria-prima para que o nosso corpo, para que os nossos neurônios fabriquem serotonina. Que tipo de alimento é rico em triptofano? Peixes, peru, ovos, nozes, feijão azul, que é uma variedade de feijão pouco conhecida, né? Semente de abóbora, arroz integral, leguminosas, tá? Enfim, são alimentos que têm na sua composição o aminoácido triptofano. Tá? Tanto que hoje existe uma linha dentro da nutrição, né, que é alimentar bem as emoções. Ingerir alimentos que favorecem os neurônios produzirem serotonina. Tá? E a serotonina, ela tem várias funções. A primeira eu estou destacando aqui em negrito. Ela regula o humor e a ansiedade. Então, a serotonina é aquele neurotransmissor que nos dá a sensação de bem-estar, alegria, prazer, tá? Que faz com que a gente fique alegre, bem com a gente mesmo. Tá? Essa é a primeira função dela. A serotonina é precursora da melatonina, que é o hormônio que induz o sono. Ou seja, em outras palavras, serotonina induz sono. Níveis adequados de serotonina fazem você dormir bem. Serotonina estimula a atividade sexual, apetite sexual, controla o apetite para a alimentação. Ou seja, serotonina em níveis adequados faz com que você tenha um bom apetite, se alimente bem. Controla o nosso ritmo circadiano e as nossas funções endócrinas, isto é, as nossas glândulas, os nossos hormônios. Tá? Ritmo circadiano é o nosso ritmo de vida, de 24 horas. Então você acorda a tal horário, toma café a tal horário, almoça a tal horário. Você tem um ritmo. A serotonina controla esse ritmo. Regula a temperatura corporal. Analgesia. Veja, a serotonina é um analgésico natural. Ela tira a dor. Tá? Ela tira a dor naturalmente. Controla a atividade motora, a atividade cognitiva, funções gastrointestinais e cardiovasculares. Tá? Então, algumas das funções da serotonina. Vamos dar destaque para algumas. Regula o humor, nos dá a sensação de bem-estar, prazer. Controla o apetite, o sono.
tá? É analgésico, algumas funções, dando um destaque para algumas delas. Tá? Aqui está a molécula da serotonina. Quimicamente chama serotonina. Então nós temos dois anéis orgânicos, tá? Formando aqui a serotonina. Alimentos que combatem a depressão. Então nós temos aqui alguns alimentos que são ricos em triptofano. Tá? Alimentos que ajudam a regular o humor. Então, normalmente a gente costuma considerar a depressão apenas do âmbito emocional e desconsiderar os fatores orgânicos, os fatores biológicos que podem estar relacionados a ela. Por exemplo, uma boa alimentação. Se eu entrar numa dieta muito extenuante, de não comer praticamente nada, eu posso cair em depressão? Posso. Tá? Uma dieta muito extenuante pode me levar a entrar em depressão, porque eu deixo de fornecer matéria-prima para que o meu neurônio fabrique serotonina. Tá? Então aqui, alimentos que são do nosso cotidiano, alimentos que não são nada de outro mundo. Tá? Bom, os principais centros produtores de serotonina. Então, o local principal onde a serotonina é fabricada é o tronco encefálico. Tá? O tronco encefálico, que é a região do nosso encéfalo, que comanda as funções vitais. Frequência cardíaca, frequência respiratória, tá? Por exemplo, pressão arterial. Então, ali no tronco encefálico, que fica bem na base do encéfalo, nós temos a maior produção de serotonina. E desse local, os axônios dos neurônios se ramificam para outros locais do sistema nervoso, levando esta serotonina. Bom, o antidepressivo, pessoal. Aliás, a depressão, tá? Quimicamente, organicamente falando, depressão é carência de serotonina. Tá? Então o indivíduo está em um quadro de depressão quando ele tem falta de serotonina. Certo? E aí pense comigo a lógica deste processo. Se eu tenho pouca serotonina, qual é a forma de compensar isso? Eu tenho pouca serotonina? Tá. Então eu vou aproveitar ao máximo a pouca serotonina que eu tenho. Mesma coisa, se você tem pouco dinheiro, você vai aproveitar ao máximo, da melhor forma possível, o seu dinheiro. O pouco que você tem. Serotonina é a mesma coisa. Se eu tenho pouca serotonina no cérebro, eu vou ter que aproveitar ao máximo o pouco que eu tenho. É isso que o antidepressivo faz. Você ingere um antidepressivo, o que ele faz? Ele faz com que o tempo de permanência da serotonina na sinapse aumente. Não vai fazer com que você necessariamente produza mais serotonina, mas ele vai fazer com que você aproveite melhor a pouca serotonina que você tem. Ele aumenta o tempo de permanência dela na sinapse. Essa é a ação do antidepressivo. Só que, por outro lado, se ele está potencializando a ação da serotonina, é óbvio que ele vai gerar alguns efeitos colaterais. Então, quem toma antidepressivo sente mais sono? Com certeza. Quem toma antidepressivo, tá, tende a melhorar o seu apetite? Sim. Quem toma antidepressivo toma um analgésico natural? Sim. O antidepressivo tira a dor. Tá? Quando você toma um antidepressivo, ele tem um efeito analgésico sobre o seu corpo, mas também sedativo. Ele deixa você sonolento, porque a serotonina induz ao sono. Tá? E aqui nós temos alguns exemplos de antidepressivos. Tá? Alguns princípios ativos, não são nomes comerciais, são nomes de princípios ativos. Alguns bem conhecidos. Imipramina, que foi um dos primeiros antidepressivos. Sertralina, fluoxetina, tá? Citalopram, alguns antidepressivos bem conhecidos. É claro que o ideal não é que você apenas tome o antidepressivo, mas que você trabalhe os aspectos comportamentais em terapia, né, com o psicólogo, que podem estar gerando esse quadro depressivo. O antidepressivo ele vai tirar o sintoma. Mas é importante que a gente entenda a seguinte situação. A depressão é o pico do iceberg. Então, para chegar nesse pico, nós temos todo um processo
de vida estragado, né, que foi sendo gerado até chegar nesse pico. Tá? Então não adianta só eu aliviar o sintoma. Eu tenho que aliviar o sintoma até para poder estar melhor, para dar conta de um processo terapêutico, mas trabalhar todo o efeito gerador deste pico. Tá? Então temos que cuidar das causas, não apenas aliviar o sintoma. Tá? Aqui mostrando o efeito do antidepressivo fluoxetina. Tá? Então ele inibe a bomba de recaptação de serotonina. A serotonina, após a sinapse, ela é recaptada pelo axônio. Tá? O que a fluoxetina faz e outros antidepressivos é inibir a recaptação da serotonina. Ela não volta para o axônio, ou demora mais para voltar para o axônio. Portanto, o tempo de permanência dela na sinapse aumenta. Eu potencializo o efeito da serotonina. Já que eu tenho pouco, vamos aproveitar melhor esse pouco. E aqui alguns efeitos secundários. Todo remédio tem efeito secundário, efeito adverso, que o antidepressivo pode provocar. Tá? Boca seca, diminuição de peristaltismo. Para quem não sabe, peristaltismo são aqueles movimentos musculares do intestino para fazer o intestino, para ter fluxo intestinal, para fazer o intestino funcionar. Tá? Retenção urinária, queda de pressão, queda de temperatura corporal, já que a serotonina, né, regula essas funções. Sedação e sonolência, a pessoa fica meio lenta, meio sonolenta, porque a serotonina induz ao sono. Tá? E aumento de peso, o antidepressivo desregula um pouco a nossa parte metabólica. É normal que a pessoa que tome antidepressivo ganhe peso, tá? Por conta de uma certa disfunção metabólica, hormonal, que o antidepressivo provoca. Tá? Então, depressão é carência de serotonina. Acima de tudo, nós temos que, sim, tomar um medicamento que vai melhorar os sintomas, mas nós temos que procurar trabalhar as causas da depressão. Tá? Procurar pensar os condicionantes sociais que podem nos levar a esse quadro, potencializar esse quadro. Tá? Então, uma boa tarde e agradeço novamente a atenção de vocês.